Bom, agora nós vamos falar das normas da ABNT citação, que é uma norma com o número 10.520 e a mais recente é a de 2023. Então, o que é uma citação, né? É a menção de informações extraídas de outra fonte. Então, eu vou ler outros autores e quero que esses autores apareçam no meu texto. Então, eu vou mencionar esses autores. De que forma? Eu posso fazer uma citação direta, quando essa menção se dá a partir de uma transcrição de parte do texto do autor, né? Então, eu li um autor e quero trazer um trecho do texto dele. Eu quero trazer exatamente como ele escreveu. Então, eu vou fazer uma citação direta. Na citação indireta, eu vou fazer a menção a esse autor, baseada no texto que ele escreveu, mas não transcreve o texto da mesma forma que o autor escreveu. Então, aí é uma citação indireta. As citações diretas, no texto de até 3 linhas, elas devem ser contidas entre aspas duplas, né? E aí, as aspas simples, elas são usadas para indicar citação no interior da citação. Então, citação com menos de 3 linhas, elas devem estar contidas no interior do texto, entre aspas. Se essa citação tiver mais de 3 linhas, então essa citação ela precisa ter uma fonte menor do que é utilizada no texto, né, que geralmente a gente usa o 10, espaçamento simples e há um indicativo de um recuo de 4 centímetros. Nós vamos ver depois aqui como é que ficaria no texto. Essa citação, ela pode aparecer, a indicação do autor pode aparecer ao final da citação, dessa forma que está aqui, então está tudo entre parênteses, ou eu posso colocar no início, antes da citação, por exemplo, de acordo com Pires, 2012, página 28, aí só o ano e a página vai estar entre parênteses, eu também posso colocar dessa forma, então, ou dessa forma no final, ou dessa forma aqui no início. E aqui um exemplo de uma citação direta com mais de 3 linhas. Então, tá aqui também, ao final da citação, Lorenzato, em letras maiúsculas e minúsculas, ano, página. Agora, numa citação, eu posso fazer supressões, interpolações, acréscimos, comentários, ênfases ou destaques, né? E eles devem ser indicados conforme aqui, ó. As supressões, eu vou colocar um colchete com uma reticências. As interpolações ou acréscimos, eu vou colocar um colchete vazio. E se eu quiser dar uma ênfase ou um destaque, eu vou colocar em negrito, sublinhado ou itálico. Eu particularmente prefiro negritar. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa citação, né? Aquela mesma citação de Pires, 2012, página 28. O que aconteceu? Eu queria dar uma ênfase, destacar essa palavra, esse termo, movimento da matemática moderna. Aí, o que eu fiz? Coloquei em negrito. Quando eu faço esse destaque, porque não é um destaque da própria autora, eu preciso dizer grifo nosso. Que quer dizer o quê? Fui eu que grifei, fui eu que dei o destaque, e não Pires. Uma outra questão aqui, a supressão, por exemplo. Está um texto lá do Lorenzato, mas eu não quis pegar o texto todo, desde o início. Eu peguei apenas a partir de um certo ponto daquele parágrafo, daquela página. Então, eu vou colocar o quê? Eu suprimi, eu tirei uma parte aqui no início. Vou colocar o colchete, 3 pontinhos. E no final também, aqui também eu suprimi uma parte do final. Caso vocês retirem uma parte só do final, aí vai colocar o colchete só no final. Agora vamos falar da citação indireta, né? Ela é muito parecida, as regras são muito parecidas com as regras das citações diretas.
Então, as citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamadas autor, data. Como não é uma citação direta, eu não estou transcrevendo o texto do outro autor, eu estou trazendo a ideia, né? Eu não preciso colocar entre aspas e nem, se for de mais, não tem como ser mais de 3 linhas, né? Porque não é uma citação direta. Você está explicando aquilo que o autor está trazendo. Então, tem essa citação aqui, por exemplo, ela precisa vir com o indicativo do ano. Então, não precisa indicar a página, não é obrigatório. Então, aqui, por exemplo, de acordo com Lima, 2017, e aí eu vou trazendo a ideia que Lima trouxe sobre materiais curriculares educativos. Mas também pode aparecer, assim como lá na citação direta, pode aparecer ao final da citação. Aqui, Lima, 2017. Mais uma vez, não precisa da página. Uma coisa importante é o ponto final, que ele deve ser usado para encerrar, esse ponto final aqui, ele deve ser usado para encerrar a frase e não a citação. Então, o ponto, ele não vem aqui, ele vem ao final da frase. Agora, nós vamos falar da citação e quando for mais de um autor na citação, como é que a gente faz, né? Aqui é uma citação direta, entre aspas, dentro do texto, e foi colocada a indicação do autor ao final. São 2 autores. Esse é um livro do Fiorentini e Lorenzato, que inclusive são professores que trabalham, são professores da Unicamp, que trabalham na linha de formação de professores. E aí, é um livro deles. Coloquei aqui Fiorentini, ponto e vírgula, Lorenzato, vírgula, ano, página. Eu também posso colocar antes da citação, então, Fiorentini e Lorenzato, o ano e a página dentro do parênteses. Então, Fiorentini e Lorenzato afirmam que, e trago a citação. E quando for uma citação com 4 ou mais autores, né? Aí pode ser citado apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al. Em itálico, aqui também é mais uma diferença da norma anterior, que esse et al. Não era em itálico, e agora a padronização exige que seja em itálico. Então, tem 4 ou mais autores, eu cito o primeiro autor, por exemplo, aqui, de acordo com Nunes et al., né? Coloquei no início da frase nesse caso. E olhe bem, aqui eu coloquei uma interpolação. O que é essa interpolação? Eu quis trazer a citação, mas tem uma parte na citação que não me interessa para esse texto. Então, eu fiz uma interrupção no texto do autor e volto novamente com o texto do autor. É como se eu tivesse tirado uma parte do texto dele. Por isso, uma interpolação. Aí aqui está um espaço vazio, porque está faltando do trecho original, tem uma parte aqui faltando que eu não achei necessário, tá? Mas também, se eu quiser, em vez de colocar Nunes et al., eu posso colocar também o nome de todos os autores. Então, aqui era um texto, um livro com 4 autores, Nunes, Campos, Magina e Brian, 2009, página 84. E fiz a citação. Também eu poderia ter trazido essa citação para o final aqui. As regras são as mesmas. Só que aqui eu estou com 4 ou mais autores. Uma coisa importante, qualquer que seja o recurso que você vai utilizar, ele deve ser uniforme em toda a documentação. E isso vale para qualquer formatação. Aqui, como nós vimos, por exemplo, se eu vou utilizar, quando for fonte com mais de 4 autores, se eu vou colocar o nome dos 4 autores, por exemplo, no primeiro tópico, na introdução,
ou no capítulo de fundamentação teórica, eu preciso, toda vez que eu for fazer uma citação com fontes com mais de 4 autores, eu preciso colocar o nome dos 4 autores em todo o texto. Se, por outro lado, eu escolho colocar, por exemplo, Nunes et al., em todo o texto que tiver 4 ou mais autores, eu vou ter que utilizar o et al., tá? Então, esse é um exemplo dentre outras aí, formas de apresentar esse trabalho, de formatar, para que fique uniforme, padronizado. O que você fizer no início vai ter que fazer ao longo do texto, padronizar. Agora, quando a citação for uma pessoa jurídica, né? A indicação deve ser feita pelo nome completo da sigla, em letras maiúsculas e minúsculas, ou a sigla, toda em letra maiúscula. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma citação da OMS, Organização Mundial de Saúde, e a escolha foi por colocar o nome completo, Organização Mundial da Saúde. Nesse outro caso, nesse outro exemplo, que eu posso também colocar, eu preferi colocar OMS. Em vez de colocar o nome completo, eu coloco a sigla em maiúsculo. Vale lembrar que se eu escolher colocar o nome completo, Organização Mundial da Saúde, eu tenho que colocar em todo o texto. Se eu escolho colocar OMS, eu vou colocar em todo o texto. E se a citação for de uma instituição governamental de administração direta, a indicação deve ser pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a que pertence. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma citação que é do guia do livro didático, né? Então, tem aí a citação e como é que eu vou indicar o autor, né? Já que o autor, na verdade, é uma instituição governamental. Então, eu vou colocar Brasil 2010 e eu especifico nas referências, eu coloco de onde é, que é do Ministério da Educação, que é do guia do livro didático, tá? E numa outra videoaula, nós vamos aprender a falar sobre essas referências, como é que eu padronizo aqui essas referências. Agora, como é que nós vamos fazer citação de citação? Então, por exemplo, eu peguei um livro que está citando a Constance Camille, que é uma orientanda do Piaget, né? Eu peguei o livro da Brizuela e ela cita a Constance Camille. Só que eu não tive acesso ao texto da Constance Camille. Então, eu preciso indicar que eu usei a ideia da Constance Camille via texto da Brizuela. Como é que eu faço isso? Então, os elementos devem ser indicados na seguinte ordem: autoria, ou primeira palavra do título, data, página do documento original, se houver, a expressão apud, autoria, ou primeira palavra do título, data, página da fonte consultada, se houver. Ou seja, eu vou colocar autor, data e página do original, apud, autor, data e página da fonte que eu consultei. Como é que vai ficar isso? Por exemplo, pode ser no início do texto, segundo Camille, 1980, página 12, apud, Brizuela, 2006. Observe quem eu consultei foi Brizuela. E Brizuela citou a Constance Camille. Mas também eu posso colocar isso ao final da citação, né? Eu posso indicar os autores ao final da citação. Aí entra tudo no parênteses. Então fica Camille, autor, ano, página, apud, autor, ano,
página da autora que eu consultei. Detalhe que nas referências eu vou colocar quem eu consultei. Então, nas referências vai aparecer Brizuela e não Constance Caminho. Aqui tem um outro exemplo. Quando for mais de 2 autores, é a mesma regra que a gente já explicou anteriormente. Então, por exemplo, eu consultei esses autores que citam Freire. Então, eu vou colocar autor original Freire, ano, página, APOD, autores da fonte consultada, ponto e vírgula, vírgula, ano, página. Aqui tem uma supressão, ele não usou a parte inicial do texto, portanto, colchete e reticências. Onde eu vou procurar essas normas da ABNT? Na UFRB, para quem é aluno e professor, a gente tem esse link aqui que acessa essa GEDWeb. Aqui é um tutorial, na verdade. Aqui é um tutorial de como você acessa essa GEDWeb. Na GEDWeb, você procura pelo nome da norma, ABNT-NBR, número tal. E aí você já encontra a norma que você quer. Porque, por exemplo, tem uma norma para sumário, que está nesses slides o número, tem uma norma de apresentação, tem uma norma para citação, tem uma norma para referências. Então, de acordo, a gente coloca ABNT-NBR, o número, e você tem acesso. Mas é um acesso de visualização, tá? Mas ajuda bastante aí na formatação e na construção dos trabalhos acadêmicos. Aqui estão os números das normas que nós acessamos, né, para construir esses slides aí. Quais foram essas normas, né? São esses números aí, vocês podem consultar também pela GEDWeb da UFRB. Numa próxima videoaula, nós vamos aprender como escrever as referências de acordo com as normas da ABNT. Espero poder ajudá-los a formatar os trabalhos, quando forem escrever os TCCs, as dissertações, ou a produção de artigos e outros relatórios de pesquisa. Bons estudos a todos e até mais!